A gente retomou o contato aqui com a nossa entrevistada, a Juliana Cunha, que é psicóloga e diretora de projetos especiais da SaferNet, para falar um pouquinho sobre esse aumento do discurso de ódio, principalmente em anos de eleição, como a gente vive agora, inclusive em 2022, ano eleitoral. Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, Mauro e Michele. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. Bom, queria que você falasse um pouquinho, né? A gente tem aqui dos 7 crimes que envolvem discurso de ódio, 6 tiveram mais denúncias nos anos de eleições. Quais são esses exatamente, Juliana? Sim, os crimes de racismo, neonazismo, xenofobia, misoginia, que é violência contra a mulher, e LGBTfobia também, além de crimes de incitação a crimes contra a vida. O único que de fato não entrou nesses dados, porque não tiveram esse crescimento nesses anos específicos, foi o de discriminação contra a orientação religiosa. Mas, de um modo geral, a gente observa um padrão mesmo de crescimento em quase a totalidade de denúncias de crimes de discurso de ódio, exceto o discriminação de orientação religiosa, nesses anos em que a gente tem as eleições. Então, as eleições, de fato, são um gatilho mesmo para um crescimento no número de denúncias recebidas pela SaferNet. Juliana, você avalia que o fato de ser um período eleitoral, as pessoas ficam mais atentas e denunciam mais, até porque estão atentas naquilo que os adversários estão falando e acabam denunciando seus adversários? Ou realmente aumenta o volume de postagens com esse tipo de conteúdo ofensivo? São ambos. Há um aumento, sim, nas denúncias e, claro, esse momento eleitoral, as pessoas elas estão mais engajadas no debate, mais atentas e, enfim, de alguma forma participando mais civicamente, né, desse momento, e aí sim, mas também há um crescimento no número de páginas, então a gente também entende que há sim um crescimento nas denúncias, exatamente porque também é um momento que as pessoas se engajam mais nesse tipo de conteúdo, compartilham também, ou de alguma forma ativamente contribuem para que eles cresçam, né, na internet. Então, acho que são ambos também, né, os fatores que contribuem e influenciam para esse crescimento. Esse aumento vocês observaram nas últimas 2 eleições, então tanto municipal quanto eleições federais, estaduais, que seria de 2018 e 2020, é isso? Vocês já faziam esse levantamento antes, Juliana? E agora que vocês estão vendo esse aumento, ou realmente vocês começaram a monitorar a partir dessas 2 eleições? Já fazíamos e já temos esse aumento, mas não esse aumento completo, né? A gente via que sim, era um ano em que, somando todas essas categorias, tinham sim um crescimento. Então, o discurso de ódio cresce sim mais em anos eleitorais. O que a gente percebeu agora é que de 2018 para cá cresceu como um todo. Todas essas categorias que pertencem a discurso de ódio cresceram nesses 2 últimos anos. Mas desde 2010, 2011, que a gente observa, assim, que há um crescimento nesses períodos eleitorais, nesses anos eleitorais, em conteúdos, em alguns desses conteúdos de discurso de ódio, especialmente racismo, xenofobia, que é discriminação contra nordestinos, por exemplo. Isso a gente observa desde 2011. Então, há, sim, acontecimentos no debate eleitoral, em anos eleitorais, que faz com que mais pessoas compartilhem e se engajem em conteúdos de discurso de ódio, o que leva, assim, a ter um crescimento e as pessoas denunciarem mais. E Juliana, chama muito a atenção o crescimento de denúncias de neonazismo, né? Sim. Sim, Mauro. Esse é um conteúdo que desde o ano passado a gente teve um crescimento de 700%. Desde o ano passado que a gente tem acompanhado esse crescimento de denúncias relacionadas a conteúdos de incitação e de apologia até, né, ao neonazismo, de uso de símbolos neonazistas,
posts com imagens de muros de escola pichadas com esse tipo de símbolo. Então é algo que a gente vem notando o crescimento, o que mostra também que o Brasil, sim, tem um desafio, que é de como a gente vai dar respostas a casos como esse, né? Então, até então a gente não tinha esse entendimento, essa percepção de que neonazismo é um problema também no Brasil. A gente localizava muito em países mais do norte, na Europa, mas sim, esse é um fenômeno que tem crescido no Brasil e a gente vai precisar também olhar para isso com mais atenção, especialmente as autoridades que lidam com esse tipo de denúncia, né? O Ministério Público Federal, por exemplo. Ô, Juliana, o que vocês fazem com essas denúncias que chegam à Central Nacional de Denúncias da SaferNet? Sim, a gente tem uma base de dados. Assim que o usuário, o denunciante, ele faz essa denúncia, esse conteúdo ele fica disponível em tempo real para as autoridades com as quais a gente coopera, como, por exemplo, o Ministério Público Federal e alguns ministérios públicos estaduais. Então, a depender do conteúdo, isso é atribuído ao Ministério Público Federal, no âmbito federal, crimes de racismo, por exemplo, neonazismo, ou também, se for de atribuição estadual, isso é remetido para alguns ministérios públicos estaduais também. E aí cabe às autoridades, né, a partir das evidências, daquilo que é disponibilizado na denúncia, poder, claro, instaurar um inquérito, fazer uma investigação, e aí cabe a eles tomarem essas providências de responsabilização do autor daquele conteúdo. Agora, para quem está ali na rede, envolvido num determinado diálogo e se vê ou vítima, ou mesmo assim, está participando de um determinado diálogo e surge no contexto algo ligado a neonazismo ou xenofobia, misoginia, naquele momento, há alguma coisa a fazer? Há como dialogar? Há como tentar convencer a pessoa que está propagando esse tipo de mensagem de que isso é absolutamente errado? Essa pergunta é muito importante, porque esse tipo de conteúdo ele ganha mais visibilidade se as pessoas interagem mais com ele. Ou seja, mesmo que você se depare com um conteúdo dessa natureza, ainda que você fique indignado ou que você queira denunciar, o melhor é que você não compartilhe, não comente, não passe adiante esse tipo de conteúdo. Você denuncie nos canais apropriados, ou seja, na própria plataforma, porque viola as regras daquela plataforma, e também para as autoridades. Você pode denunciar na SaferNet, no denuncie.org.br. Pode denunciar para o próprio Ministério Público Federal, que tem uma sala do cidadão que recebe esse tipo de denúncia. Mas você não deve compartilhar, você não deve interagir com esse conteúdo, porque muitas vezes quem produz esse tipo de conteúdo quer ganhar notoriedade, quer virar comentário no Twitter, quer que a pessoa, de alguma forma, passe adiante e dê visibilidade àquele conteúdo, e às vezes até monetiza aquele conteúdo de alguma forma. Então, o importante é que a pessoa não interaja, não comente, não compartilhe, não copie o link e envie pelo WhatsApp, porque isso acaba gerando ainda mais engajamento em torno daquele conteúdo, aumenta mais a audiência, e aí o autor ganha visibilidade, às vezes ganha mais seguidores, às vezes ganha notoriedade, às vezes ele consegue lançar uma campanha de arrecadação para daí as pessoas doarem dinheiro para o canal dele. Então, isso tudo é importante para evitar essa visibilidade que às vezes o autor procura. Denunciar nos canais. Só denunciar, então, né? É o caminho. Não dá visibilidade. A gente está conversando com a Juliana Cunha, que é psicóloga e diretora de projetos especiais da SaferNet, que está passando para a gente algumas orientações do que fazer quando a gente se depara
com conteúdo criminoso nas redes sociais e mostrando que esse tipo de conteúdo como xenofobia, racismo, neonazismo aumenta muito em anos eleitorais aqui no Brasil. E Juliana, eu acho que tem muita gente que usa esse tipo de conteúdo mesmo como estratégia para ganhar dinheiro na internet, porque sabe que é um tipo de conteúdo que acaba gerando esse tipo de reação, muita gente compartilha e protesta, e gente que apoia também, e eu acho que tem gente que se radicaliza já pensando mesmo em ganhar dinheiro. Dá para pescar essa tendência também? A gente já tem hoje um avanço nas plataformas que impedem que conteúdos como esse a pessoa consiga monetizar esse conteúdo. Então, dentro da plataforma, ela já não consegue fazer com que o conteúdo, a partir do momento que seja visibilizado, ele receba por isso, né? Porque algumas plataformas monetizam, o YouTube, o TikTok, isso já não acontece. Mas sim, ela pode usar o perfil dela para gerar alguma campanha de arrecadação. Então, ela abre lá uma campanha em uma outra plataforma e aí as pessoas conseguem doar dinheiro. Então, isso pode acontecer sim. Por isso que é importante estar atento e não participar no sentido de se engajar. Eu sei que isso é muito difícil, porque a reação natural da pessoa é de se indignar e de querer denunciar, e muita gente acha que para denunciar, quanto mais pessoas denunciarem, mais rápido a plataforma age, mas isso não é verdade. Se você denunciar para a própria plataforma, ela vai agir, e não é pelo número de pessoas denunciando que ela vai agir mais rápido ou não. Mas sim, sem dúvida que as pessoas capitalizam em torno disso. E não só monetariamente, mas também de forma, né, enfim, é uma forma dessa pessoa ganhar visibilidade mesmo, né? E a gente vê que tem muita gente que passou a ficar popular na internet, ou de alguma forma teve mais seguidores, no momento em que emitiram algum tipo de comentário, ou fizeram algum tipo de, digamos, de opinião, que era uma violação de direitos humanos, né? Ou que de alguma forma depreciavam, ou mesmo incitavam a violência contra determinado grupo. Mas, ô, Juliana, agora falando bem como psicóloga, assim, no sentido de você expor a pessoa que falou um absurdo desses. Isso. Porque a gente vive também a era do cancelamento, né? De muitas pessoas serem expostas pelas suas atitudes preconceituosas, às vezes impensadas, mas que estão lá dentro dela e colocam isso pra fora e muitas vezes acabam cometendo um crime, seja de racismo, de homofobia, xenofobia. Você expor também essa pessoa de alguma forma não seria um caminho bom, assim? E aí contradiz um pouco com o que você diz, da gente também ficar quietinho e só denunciar? Agora, a exposição é uma faca de dois gumes. Você, sim, expõe ela a um constrangimento moral, público, o que pode ser um tipo de punição, de sanção, que é o que acontece com o cancelamento, mas ela também gera notoriedade, não tem dúvida. Então, é importante que a gente seja estratégico nesse momento. E se é uma violência, uma violação grave, que é passível de punição pela legislação, se é um comentário racista, LGBTfóbico, vale a pena que a gente cobre das autoridades para que ela puna aquela pessoa. Então, que a gente realmente encaminhe, denuncie para as autoridades pelos canais oficiais de denúncia, mais do que a gente querer só uma punição moral. Então, é claro que nem sempre é simples de decidir isso, mas vale para violações de direitos humanos passíveis de punição que a gente cobre das autoridades. É melhor que essa pessoa responda para a justiça, responda para o Ministério Público e tenha uma resposta, né, das autoridades que seja proporcional àquela violência, do que a gente correr o risco dessa pessoa acabar ganhando mais seguidores ou voltando, inclusive, muitas vezes, a falar sobre isso para manter, de alguma forma, esse engajamento no conteúdo que ela produz na internet. Então, é sempre bom lembrar isso, que a exposição pode ter essa faca de dois gumes, pode gerar um constrangimento, mas pode gerar também mais notoriedade, as pessoas passarem a conhecer mais aquela pessoa. Eu nem sabia que essa pessoa existia, mas agora que eu vou passar a seguir ela, vou passar a acompanhar o conteúdo dela. Então, nem sempre melhor e mais estratégico a gente fazer esse tipo de exposição, exatamente
porque tem uma punição que é a punição devida, que é a punição dada pela justiça e pelas autoridades, que é essa importante, né? Para fazer com que ela, inclusive, possa até sentir no bolso, porque muitas vezes essa pessoa vai ter que pagar uma multa, vai ter algum tipo de punição nesse sentido, no âmbito civil também, né? Reparar a vítima que pode ter sido alvo daquela discriminação. Então, acho que isso é muito importante, denunciar nos canais apropriados. E a partir de amanhã, Juliana, a SaferNet lança o Safer Lab, né? Que é a segunda edição do Safer Lab, um laboratório de ideias que apoia o protagonismo do jovem na criação de conteúdo sobre direitos humanos para tornar aí, no caso, a internet um lugar melhor. Aí é a iniciativa do bem, né, Juliana, que é combater tudo isso que a gente estava discutindo agora. A gente falou tanto aí de medidas que a gente deve tomar até para que as pessoas sejam punidas, mas a gente pode agir também pelo lado do bem, propagando conteúdo bom na internet, né? Sem dúvida. Uma das estratégias que a gente aprendeu ao longo desses anos é que recompensar vozes que promovem diversidade, apoiar conteúdos que afirmam a importância da diversidade na internet é importante também para sensibilizar as pessoas, para inspirar as pessoas a também serem aliadas dessas causas. E o Safer Lab é um exemplo disso, de como é que a gente incentiva e apoia pessoas que já estão produzindo conteúdo na internet, que representam essas vozes da diversidade, que pertencem a grupos que geralmente são alvo de discriminação e discurso de ódio. Como é que a gente apoia essas pessoas para ocupar a internet com conteúdos que inspirem, que sensibilizem. Muitas vezes o ódio é fruto da ignorância, do fato de que a gente não conhece, a gente só tem um estereótipo ou um conhecimento muito superficial desse outro grupo que é alvo de discriminação. Pessoas LGBT, pessoas negras. Então, quanto mais a gente fala sobre isso também, quanto mais a gente traz informação sobre o que essas pessoas vivem, sobre as histórias dela, mais chances a gente tem das pessoas conhecerem verdadeiramente e sentirem empatia, sem se sensibilizarem ou pensarem, uau, eu não tinha pensado sobre essa perspectiva, eu aprendi uma coisa nova sobre alguém hoje. Isso pode ser super importante. A internet está cheia de exemplos que são muito inspiradores. Então, o que a gente quer com o Safer Lab é apostar nessa estratégia mesmo, de mais afirmativa, né? De trazer histórias que inspirem, sensibilizem, mudem a opinião das pessoas e, quem sabe, fazer com que algumas delas se tornem aliadas também dessa causa, que é a causa do respeito e da diversidade nesses ambientes. Quem quiser assistir a live de lançamento, a transmissão ao vivo de lançamento do Safer Lab, vai estar no YouTube da SaferNet a partir das 6 da tarde de amanhã. Então, no YouTube da SaferNet, a partir das 6 da tarde, amanhã, tem essa live de lançamento da segunda edição do Safer Lab. E a gente agradece muito a Juliana Cunha, que é psicóloga, diretora de projetos especiais da SaferNet, que conversou aqui com a gente hoje no Nova Manhã. Juliana, muito obrigado, bom dia, volte sempre. Muito obrigada, é sempre bom conversar com vocês, Michele e Mauro. Bom dia. Valeu, obrigada.